Olá, professores, professoras, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar mais um pouco, não é? Vamos para o nosso encontro de recuperação e aprofundamento, proposto aqui pela Secretaria Estadual de Educação, neste ano de 2022. Eu sou a professora Creuza, eu trabalho há muito tempo aqui na rede, com formação de professores, gosto muito dessa área. E atualmente eu me encontro em sala de aula com o 5º ano, né? Então estamos juntos aí nessa jornada em desenvolver essas sequências didáticas aqui do Aprender Sempre, tá bem? Então não estou aqui só falando, estou fazendo também, pessoal. Eu sou eu sou morena clara, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou usando uma blusa estampada em preto, verde, cinza, e vamos então, né, dar início à nossa conversa, que hoje nós vamos discutir a sequência didática 8 de língua portuguesa, sempre explorando as atividades, o trabalho didático, né, que propõe e que permitem. Eu vou agora, então, compartilhar aqui com vocês a nossa tela para que possamos dar continuidade, ok? Bem, hoje, então, é muito importante que vocês, né, possam acessar aqui o material. Nós temos um link aqui onde está escrito Ensino Fundamental. Se vocês clicarem, vocês poderão acessar aí o caderno do professor, do aluno, e poderão acompanhar, caso, né, alguém esteja aí sem o material. A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a TPC, ficarão, claro, mais fáceis se vocês estiverem aí com o material em mão. Contudo, né, se não tiverem, acessem aí no link. Mas ainda assim, a gente sabe que se você estiver com o celular, acessando o material e acompanhando a formação, fica difícil. Por isso, quando eu falar de alguma atividade, haverá um print dela aqui na tela para facilitar aí o entendimento de vocês. Eu sugiro que vocês peguem aí o seu caderno de bordo, o seu caderno de registro, e que tomem notas, porque isso, gente, facilitará quando você tiver que, de fato, desenvolver essa sequência, né? Vai ajudar aí no seu planejamento didático. Vamos lembrar, né, que esse nosso encontro, né, nós estamos sempre estudando uma sequência didática com antecedência, ou seja, uma que ainda não iniciamos lá em sala de aula. Isso não é por acaso, tá? Nós fazemos isso de modo que possamos prever ajustes, planejar os encaminhamentos e intervenções. Bem, vamos então iniciar, né, para nós iniciarmos essa formação, estou compartilhando aí para vocês os objetivos que buscaremos atingir. Então, é conhecer a sequência didática 8, que se chama O que tem para comer, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. Discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. E como vocês já estão habituados, o nosso trabalho ele se divide em 3 momentos, né? Neste primeiro, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 8 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar o propósito didático e o comunicativo da sequência. No segundo momento, nós poremos uma lupa em algumas atividades a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, finalmente, no terceiro, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a ATPC. Vamos, então, em frente.
Vamos dar início ao nosso primeiro momento do nosso encontro, em que conheceremos as aulas e as atividades que compõem essa sequência 8. Essa sequência, gente, ela pretende contribuir para que os estudantes ampliem e aprimorem seus conhecimentos acerca da leitura e da produção de textos do campo das práticas de estudo e pesquisa. Para isso, serão explorados resumos, mapas conceituais, texto de divulgação científica, entre outros, sob o tema da alimentação saudável. Como veremos, haverá um forte compromisso com a leitura colaborativa, né? E com o ensino de resumos como forma de compreensão e compartilhamentos de informações úteis para estudos futuros. No final do percurso, os estudantes selecionarão temas a partir do que estudaram, pesquisarão sobre eles e elaborarão um resumo do que leram. A coletânea de textos será retomada na próxima sequência didática, em que criarão uma campanha. Então, essa é uma daquela sequência que uma contribui com a outra, com a posterior. Vamos, então, conhecer as aulas. A aula 1 dessa sequência, o que tem para comer, é introdução ao tema de estudo e pesquisa. A atividade 1, eles vão participar de roda de conversa sobre hábitos alimentares e alimentação saudável. Na 2, participar a partir de fotografias de 2 pratos, eles vão responder perguntas sobre o que é alimentação saudável. E eles farão isso a partir de seus próprios conhecimentos prévios. E na 3, vão preencher, gente, um fluxograma sobre o que deve constar em uma alimentação saudável. O destaque desta aula 1 está na ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da sequência didática. Por isso, é importante que vocês incentivem os estudantes a participar da roda de conversa, da atividade 2, bem como socializarem as respostas que deram as questões na atividade 2. Vale também mencionar para a turma que o que eles pensam no momento sobre hábitos alimentares e alimentação saudável poderá ser alterado à medida que lerem e estudarem sobre o tema ao longo desta sequência. Temos aí a aula 2, lendo e aprendendo contextos expositivos de divulgação científica. São 4 atividades. A 1, responder a pergunta sobre como podem obter informações sobre um assunto específico. Na 2, citar revistas e jornais que publicam textos de divulgação científica. E na 3, ler um texto de divulgação científica e comentar sobre ele com os colegas. E a última atividade desta aula, 4, registrar no caderno o que descobriu, aprendeu sobre texto expositivo de divulgação científica. Além das questões apresentadas aí na atividade 1 e 2, vocês podem propor outras que apoiem os estudantes a adentrarem nesse universo da divulgação científica e a compreenderem onde e como procuramos mais informações sobre um determinado assunto que nos interessa. Pode valer a pena destacar que, atualmente, há sites e enciclopédias digitais que nos ajudam a saber o que os pesquisadores têm a dizer sobre um assunto específico. A leitura aí de texto expositivo, de divulgação científica sobre alimentação saudável na escola, deve ser feita individualmente pelos estudantes. No entanto, é fundamental incentivá-los a trocar impressões e opiniões com os colegas sobre o que leram, propor perguntas que os ajudem não apenas a compreender o conteúdo do texto, mas também perceber as características do texto lido. O caderno do professor, lá na página 160, traz algumas sugestões de perguntas que nós, professores, podemos fazer aí para complementar, mas também nós podemos complementar com outras. O importante é que, ao final da discussão sobre o texto, os estudantes sejam capazes de perceber
que um texto de divulgação científica é expositivo e utiliza um registro formal de linguagem. Seu objetivo é transmitir conhecimentos baseados em estudos científicos e serve para divulgar informações para o público em geral. É importante registrar em um cartaz as principais observações dessa aula sobre o gênero, porque elas ajudarão na aula seguinte, em que produzirão o resumo. Aulas 13 e 4. Aprender a fazer um resumo. A atividade 1, aqui são 7, né? São 2 aulas, e elas são, assim, 2 aulas bem densas, importantes mesmo nessa sequência. Ler um texto explicativo sobre o que é um resumo. A2, ler novamente o texto de divulgação científica da aula anterior. Na 3, coletivamente, grifar as partes mais importantes de cada parágrafo. Na 4, anotar ao lado de cada parágrafo o seu assunto. Na 5, coletivamente, elaborar um resumo de cada parágrafo e ditá-lo ao professor. Na 6, reler o resumo e avaliar se ele está compreensível para um leitor que desconhece o texto-fonte. E a atividade 7, ele vai copiar o resumo no caderno. Bem, vimos aí, né, o passo a passo, vamos dizer assim, de como fazer esse resumo, tanto que a aula se chama Aprendendo, né, a fazer um resumo. Lembre-lhes que farão a leitura e o resumo de textos que serão utilizados na sequência seguinte, para o lançamento da campanha de alimentação saudável na escola. Leiam para os estudantes o texto que explica o que é um resumo e conversem com eles sobre o quanto este é um gênero textual que, por um lado, apoia a compreensão, por outro, também funciona como um texto que divulga informações. Para resumir um texto, nós precisamos entendê-lo bem, e quando nos propomos a fazer um resumo, vamos percebendo se entendemos ou não o texto-fonte. Isso, muitas vezes, nos obriga a retomar o texto, a reler algumas partes, e é por isso que fazer um resumo apoia e amplia a nossa compreensão leitora. Comente com os estudantes que eles poderão perceber isso nas próximas atividades. A atividade 2, né, é justamente a releitura do texto de divulgação científica da aula anterior, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre ele. Na 3, expliquem aos estudantes que, junto, eles devem indicar as informações mais importantes de cada parágrafo. A mediação nossa, né, professores, aí neste momento, é fundamental, né? Então, proponham questões que ajudem os estudantes a justificar por que acredita que determinada informação é importante, né? Senão eles saem grifando tudo que acham pela frente. Para a atividade 4, sugiro que vocês circulem pela sala, observando como os estudantes estão fazendo as anotações ao lado de cada parágrafo e ajudando-os, se necessário. A atividade 5 é fundamental. É nesse momento que os estudantes tentarão textualizar o resumo de cada parágrafo. E mais do que registrar o que eles ditam, vocês devem fazer perguntas que problematizem o conteúdo e a forma do que está sendo ditado. A revisão do que foi escrito é o objetivo da atividade 6, quando os estudantes precisarão se perguntar se o que escreveram sintetiza o conteúdo do parágrafo e se quem não leu o texto original entenderá o que foi escrito. Vamos, então, agora para a aula 5, estudando a escrita de palavras terminadas em oso e osa, né? Sempre em algumas sequências temos aí o que? A questão da ortografia. Nessa atividade 1, vão ler trechos do texto anterior, observar as palavras destacadas e responder a questões que analisam o uso do sufixo oso e osa em adjetivos. E o objetivo dessa aula é o de levar os alunos a refletir sobre a regularidade ortográfica em questão. Adjetivos terminados em oso e osa, que tem o som de Z,
mas são grafados, né, com S. É importante, professores, como se pede na atividade E, que se produza coletivamente um cartaz com essa regularidade e o acrescente ao mural da turma para que sirva como fonte de consulta. A aula 6, que tem 5 atividades, lendo e aprendendo a resumir. Então, tem a atividade 1, que é ler um texto de divulgação científica. A 2, grifar as partes mais importantes de cada parágrafo. A 3, anotar a ideia central de cada um deles. A 4, coletivamente, ditar um resumo para o professor registrar. E a 5, reler e revisar o resumo produzido. Bem, as orientações aí da aula 6 são basicamente as mesmas das aulas 3 e 4. O único destaque nela, professor, é que leia colaborativamente o texto com os estudantes. E antes da leitura do texto, professor, discuta com eles como lerão outro texto com o mesmo tema, alimentação saudável. Vamos agora para a aula 7, dividindo a turma em grupos e selecionando o tema a ser discutido. A atividade 1, né, tem aí, a partir da lista das 10 diretrizes que o Ministério da Saúde estabeleceu para uma alimentação saudável, reunir-se em grupo de 4 estudantes e escolher uma delas como tema para o estudo que farão. Nesta aula 7, nós, professores, deveríamos disponibilizar aos estudantes os textos do Guia Alimentar para a População Brasileira, relativos a cada uma das diretrizes, de modo que eles possam ler a respeito das diretrizes que escolheram. Por isso, achei interessante trazer a imagem, né, das 2 diretrizes, tal como elas aparecem lá no guia. Nós precisaremos organizar os estudantes em grupo. Além de haver estudantes em níveis diferentes de proficiência em leitura e escrita, possibilitando que se apoiem durante a atividade, vale também pensar em agrupar os estudantes que têm uma boa interação, afinidades, não é? Nós precisaremos providenciar que os estudantes tenham acesso aos textos que tratam das diretrizes que escolheram. E, para isso, podemos disponibilizar cópias impressas, ou, né, se houver aí a disponibilidade do uso do laboratório de informática, que trabalhem aí a sua versão digital aí do guia. Se optarem pelo trabalho com a versão digital, vale explicar aos estudantes como eles podem grifar um arquivo em PDF, porque na próxima aula eles deverão estudar o texto, né? Vamos, então, para a aula 8 e depois a 9. Na 8, lendo o texto, grifando e tomando notas. São 3 atividades. A 1, ler colaborativamente com os colegas o texto selecionado. Na 2, em grupos, destacar os principais pontos de cada parágrafo. E na 3, em grupos novamente, completar o quadro com as informações sobre o texto lido. Nesta aula 8, os estudantes deverão lançar mão de estratégias leitoras que exploraram nas aulas anteriores para ler e tomar nota do texto disponibilizado para o estudo do tema anteriormente escolhido pelo grupo, não é? Durante esta aula, é importante que nós, professores, circulemos aí pela sala, apoiando os estudantes nas atividades de ler o texto e grifar o ponto mais importante de cada parágrafo. A aula 9, produzindo resumos a partir do texto e das anotações. Então, é uma atividade, mas eles em grupo, aí eles terão que reler o texto-fonte, os destaques e as anotações da aula anterior e elaborar um resumo sobre o texto selecionado. Então, nesta aula 9, é chegado o momento de elaborar um resumo. Além de circular pela sala para apoiar os estudantes na elaboração dele, retomando as anotações da aula anterior, é importante relembrar
relembrar aí os estudantes de que os resumos que estão preparando servirão de base para uma campanha que produzirão na sequência posterior, que é a sequência 9. O caderno do professor, lá na página 125, traz alguns pontos e cuidados que podem e devem ser retomados com os estudantes, a fim que produzam resumos aí adequados, né? Então, eles têm que pensar que resumir é apontar as principais ideias do texto-fonte, com as próprias palavras, sem mudar o sentido dele, que para resumir é preciso compreender bem o texto. O que significa ler e reler, não é? A linguagem deve ser formal e direta. O resumo é uma importante ferramenta de estudo. Uma observação importante também a ser feita em relação a estas duas aulas é quanto ao uso do computador para editar e revisar a versão final do resumo. Então, professores, avaliem aí com antecedência se será possível que os estudantes usem, né, os computadores para digitarem, revisarem e editarem seus resumos, porque em caso positivo, né, vocês devem informá-los disso desde a aula 8. Aula 10, revisando e editando textos. Então, tem aí atividade 1, que é reler o texto e ajustá-lo. A 2, a digitação, digitar e editar o texto. A 3, a avaliação. Nessa avaliação, eles vão preencher a tabela, né? Uma tabela. Então, está em primeira pessoa, né? Para que eles possam realmente autoavaliar, se autoavaliar, avaliar o trabalho realizado. Li e compreendi o texto escolhido, consegui compreender o assunto central de cada parágrafo, usei minhas próprias palavras para resumir o texto, utilizei a pontuação adequada para esse gênero, o resumo ficou claro, contribuí para o trabalho do grupo. Apesar de ser em grupo, cada aluno tem que se autoavaliar, certo? Porque senão fica aquela coisa de avaliar o grupo todo, e às vezes, né, tem aquele aluno que pouco participou. Por isso que é muito importante esta autoavaliação, certo? Essa avaliação desta forma. Bem, vamos agora para o momento aí de reflexão, tá bem? Eu quero aí que vocês pensem, né? Porque nós acabamos aí de conhecer a sequência didática 8, o que tem para comer. Então, eu pergunto para vocês, qual que é o propósito comunicativo dessa sequência? Qual é o seu propósito didático? Eu vou pedir que vocês dêem uma pausa aí no seu vídeo, tá? Pense nisso, escreva no seu caderno, eu vou até tomar um golinho d'água aqui, e eu já volto a falar com vocês. Não vou dar um minutinho, não, mas pensem aí e respondam, por favor. Bem, a facilidade, né, quando você está assistindo o vídeo é essa. Você pausa, use o tempo que precisar e voltem. E aí, pensaram? O que vocês colocaram? Vamos ver se bate com o que eu pensei aqui? Bem, o propósito comunicativo desta sequência 8, é produzir resumos de texto de divulgação científica para subsidiar uma campanha sobre alimentação saudável, certo? Então, ele tem todo esse propósito comunicativo. Para onde vai? Quem vai ler, não é? E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Qual é o seu propósito didático? O que vocês apontaram? Bem, tendo em vista o que os estudantes colocarem em jogo, eu penso que o propósito didático é que eles aprendam ou aprimorem como ler, grifar, tomar notas, resumir textos de divulgação científica. Bem, vamos dando continuidade aqui à nossa conversa, já entrando no próximo momento da TPC de hoje.
Até aqui, nós conhecemos já as aulas que estrutura a SD8, as suas atividades. Chegou uma hora de colocarmos aí, né, uma lupa sobre algumas atividades e de refletirmos como elas contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Agora, né, vamos conhecer em detalhes algumas atividades dessa sequência didática 8. Eu escolhi aqui para vocês as aulas 3 e 4, aprendendo a fazer um resumo. Penso que durante todo esse tempo, né, que as crianças, nós estivemos trabalhando aí de modo online, talvez as crianças não tiveram uma oportunidade tão grande, né, para aprender a fazer um resumo. E aqui no 5º ano a gente não pode, né, deixarmos eles ir para o 5º sem aprender essa estratégia de estudo que é tão importante. Então, vamos lá. Nesta aula, o que nós vamos aprender? Olhem só. Você voltará a ler o texto da aula anterior e produzirá um resumo com a sua turma, coletivamente. Aí você sabe o que é um resumo? Você já ouviu falar sobre esse tipo de texto? Então, aqui, ó, está claro, né? Tem aqui uma definição sobre o que é o resumo e para que serve, não é? Então, nessas aulas 3 e 4, professores, é o momento de realizarmos juntos com os estudantes a produção do primeiro resumo dessa sequência. É possível que, devido, né, esse período de isolamento social, em função da pandemia, né, seja a primeira vez que os estudantes estarão diante da produção desse gênero. Aqui será de forma coletiva, portanto, é o momento de exercermos esse papel de parceiros mais experientes que somos. Aí, na atividade 1, traz a definição do que é um resumo. Apesar dela ser detalhada, não é só isso, né, que vai garantir que os alunos compreendam como se faz um resumo, e sim a compreensão do texto lido e os procedimentos previstos na sequência de atividades, da atividade 2 até a atividade 7, que ajudarão os estudantes a avançarem nessa modalidade leitora, que é ler para estudar. Vamos conhecer, então, as atividades que estão presentes, as outras atividades que estão presentes nesta aula, tá? Nós temos aqui a atividade 2. Leia novamente o texto da aula anterior, né? Então, ela solicita que se volte ao texto lido e no qual já houve aí uma primeira aproximação com ele. Percebam como nessa modalidade leitora, ler para estudar, é importante ler mais de uma vez o texto. É como se a primeira leitura, né, se essa primeira leitura feita anteriormente fosse uma leitura de reconhecimento, uma leitura de sobrevoo. Agora, os estudantes irão reler para ampliar a compreensão sobre o texto. Na atividade 3, os estudantes, juntos com o professor, com a professora, irão grifar as partes importantes de cada parágrafo. É fundamental aqui que vocês ajudem os estudantes nesse procedimento leitor, que é grifar. Leia para eles cada parágrafo e pergunte: então, qual a informação mais importante aqui? Aquela que não pode faltar. É essa informação que vocês irão grifar. Na atividade 4, os estudantes irão reler o que foi grifado e anotar ao lado de cada parágrafo o assunto principal. Ao fazer isso, já tem que se cuidar de como se registram essas informações, pois elas serão a base do resumo que está por vir. Eles podem também colar fitas adesivas com palavras-chave que facilitem quando tiverem que retomar o texto estudado. Na atividade 5, pede-se para reler em cada trecho que foi sublinhado e foi anotado, para então elaborar o resumo. Nesse momento, cabe refletir
mais uma vez se o que foi grifado era o mais relevante daquela parte do texto. Observem que depois de ler e grifar o texto na íntegra, os estudantes poderão avaliar que algumas informações grifadas não são tão importantes ou mesmo aparecem em outros momentos do texto e não devem ser grifadas mais de uma vez. Os estudantes terão, então, que ditar para o professor, para a professora. Nesse momento, tem que se cuidar de como o resumo será escrito. Será que basta escrever na lousa as partes sem pensar na ligação entre elas? Quais recursos coesivos usar para que esse resumo fique bem escrito? Na atividade 6, com o resumo pronto, os estudantes terão que relê-lo, colocando-se no lugar de um leitor que desconhecesse o texto-fonte. Esse leitor entenderia esse resumo? As ideias estão objetivas? Há conexões entre as partes? O todo forma um texto compreensível? Então, somente na atividade 7, né, eles registrarão em seus cadernos o resumo produzido. Bem, vamos então agora conhecer as habilidades que estão presentes nessa aula, tá? Nessas aulas, aliás. Quais as habilidades, né, que favorece esta aula anterior? Aqui, já adianto a vocês que são 6 habilidades. E cada uma, ou mais de uma, estão implicadas em uma ou mais atividades da aula 13 e 4. Isso significa dizer que as atividades que compõem as aulas 13 e 4 favorecem o desenvolvimento dessas habilidades. As 5 primeiras habilidades que eu apresentarei e lerei para vocês estão relacionadas à prática de leitura, ou seja, dizem respeito a ler e compreender os sentidos do texto. De fato, como vimos, os estudantes releem o texto, grifam as informações mais importantes e anotam o assunto principal de cada parágrafo. Para fazerem isso, precisam localizar, comparar e generalizar informações, além de inferir o sentido de palavras desconhecidas. Vamos conferir quais são as habilidades de leitura? Olha, então nós temos aí do 3º ao 5º ano de língua portuguesa, a habilidade 1, que é ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Nós temos a do 3º ao 5º ano de língua portuguesa, a habilidade 3, que é identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, o assunto, o tema, né, demonstrando compreensão global. E essa é do 3º ao 5º ano também, que é a habilidade 4, inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Tá bem? E agora, temos aqui também as habilidades do 3º ao 5º ano, a habilidade 5, que é inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros, e a habilidade do 5º ano, que é a 22, ler e compreender textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, resumos, mapas conceituais, textos de divulgação científica, você sabia que, sobre tema de interesse dos estudantes, considerando a situação comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero, tá? Cabem 2 destaques sobre a habilidade 5 de língua portuguesa, essa habilidade 22. Desculpem, gente. Essa habilidade do 5º ano de língua portuguesa, que é a habilidade 22. Em primeiro lugar, trata-se de uma habilidade específica aqui do 5º ano, porque vocês viram que as demais são do 3º ao 5º, certo? Então, em segundo lugar, essa habilidade de leitura é específica do campo das práticas de estudo e pesquisa, na qual circulam os resumos, que é o gênero que essa sequência pretende explorar.
Temos também outra habilidade aqui do 5º ano, que é a 24A. Planejar e produzir textos do campo das práticas de estudo e pesquisa. Resumos, mapas conceituais, texto de divulgação científica, você sabia que, sobre tema de interesse dos estudantes para organizar resultados de pesquisa em fontes de informações impressas ou digitais, como a inclusão de imagens, gráficos, tabelas, infográficos, considerando a situação comunicativa e a estrutura composicional do estilo e o estilo do gênero. A última habilidade, que é favorecida pelas aulas 13 e 4, também se refere ao campo das práticas de estudo e pesquisa. No entanto, aqui, trata-se de uma prática de escrita, uma prática de produção de texto. Como sabemos, né, o texto em questão aqui é o resumo. Essa última habilidade concretiza todas as ações anteriores nas quais a turma teve que ler, reler, grifar, tomar notas, para então planejar e produzir o resumo, ou seja, as práticas de leitura sustentando a prática de escrita. Nessas aulas 13 e 4, vemos a importância das atividades propostas favorecerem esse conjunto de habilidades que, da forma que estão dispostas, mostra que há um fio condutor de aprofundamento entre elas. Vamos a seguir, então, analisar por que eu escolhi explorar essas duas atividades. Bem, qual será aí a relação entre elas? O que vocês acham? Dê uma pausa aí novamente, pensem um pouquinho e tentem responder, antecipar. Tomei aqui minha aguinha, porque professor, né, nós temos que hidratar a nossa garganta. Então, vamos lá. Olhem, eu escolhi essas aulas porque estão no início desta sequência, quando os estudantes contarão aí com o professor para modelizar essa prática. Eles terão a oportunidade de aprofundar, de ampliar o conhecimento acerca da leitura, da compreensão de texto do campo das práticas de estudo e pesquisas, que vão aparecer, sobretudo, no final, quando eles irão efetivamente escrever um resumo. Nessas aulas, da forma como estão dispostas nas atividades, o professor oferece boas condições didáticas para que os estudantes tenham melhores condições de realizar as próximas atividades dessa sequência, a 8 e da 9 também, tá? Além disso, essas duas aulas preparam os estudantes para os procedimentos escritores necessários à produção de um resumo, os grifos e os assuntos principais de cada parágrafo. Funciona como o planejamento do resumo que eles ditam para o professor, para a professora, aí na atividade 5, e apoiam a revisão que eles fazem lá na atividade 6. Então, agora, gente, vamos encaminhar para o terceiro e último momento desse nosso encontro. Bem, vamos, então, apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATPCs, tá bem? Como desdobramento dessa nossa conversa. Olhem, então, vocês podem aí selecionar resumos de texto de divulgação científica que possam servir de referência aos estudantes. Por exemplo, os textos que usarão na aula 7. Vocês podem também apoiar-se em dados da avaliação diagnóstica e processual para decidir os agrupamentos e as intervenções. E planejar como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes que serão necessários aí à sua turma, ok? Vamos, então, fazer agora a nossa sistematização dessa formação. O que nós vimos nesse encontro, né? Para começar, analisamos duas aulas da sequência didática 8, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois, refletimos
sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender os comportamentos escritores implicados na elaboração de um resumo. Finalizando, gente, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui hoje com vocês, compartilhando desse momento de estudo, de aprendizado coletivo. Espero ter contribuído aí para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições que os ganhos didáticos dessa sequência didática 8 possa ter aí com vocês, tá bem? Peço que, por favor, que vocês avaliem o nosso encontro por meio do link aí disponível aqui em tela, ou QR Code, tá? Por favor, essa avaliação é importante para que possamos aprimorar o nosso trabalho. Aqui nós temos a bibliografia que nos baseamos para servir de fonte de estudo e de pesquisa. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo encontro.